Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou Laís, sou psicóloga, sou mãe, trago aqui informações sobre o desenvolvimento e os comportamentos infantis e trago também estratégias aí para as mães lidarem melhor com os seus filhos e aliviar as tensões do dia a dia, né? O material dessa live está disponível no link desse vídeo, tá bom? E para o pessoal aí que está acompanhando pelo Instagram, o material para você receber por e-mail, é só você clicar no link que está na bio, tá bom? E aí você recebe o material gratuitamente do resumo do que a gente vai falar hoje. Isso é importante porque para que você tenha isso guardado futuramente, em algum momento você precise, você lembra, poxa, eu lembro que Laís falou sobre isso, eu tenho lá um resumo, e aí você vai lembrar da aula de hoje e vai ter ali as estratégias que você vai poder utilizar, tá bom? Então já peço para você ir dando a sua curtida. Você pode compartilhar esse vídeo também, chamar as pessoas para vir para essa conversa pelo Instagram. É só você apertar nesse aviãozinho que está aqui embaixo e você pode mandar direto esse link, né, do vídeo para a pessoa poder vir para essa conversa também, para aproveitar hoje, tá bom? E você do YouTube pode também clicar aqui embaixo para dar o seu like no nosso vídeo e compartilhar com uma mãe para a gente alcançar o máximo de mães possível e ajudar aí todo mundo. Que esse é o nosso intuito, né, gente? Nós viemos para esse mundo para quê, né? É verdade? Bom, nossa, que criança malcriada! Quem já ouviu ou já falou essa frase? Hein? Coloca aí. Você já ouviu ou você já falou essa frase para alguém ou para alguma criança? Ou quando você chegou em casa, nossa, eu vi uma criança mal educada, fez assim, assim, assim. E aí, como é que foi? Conta aí. Já viu, né? Pois é. Bom, em algum momento da nossa vida, a gente presenciou ou até mesmo nós falamos essa frase, né? E tem até hora que os próprios pais vão dizer esse tipo de frase. E aí eu te pergunto, se os pais que estão criando essa criança e eles estão falando que essa criança está mal educada, eles estão falando de quem? Fala pra mim. Se é o pai que está reclamando. Pois é, hoje, né, a gente vê aí. Hoje eu não falo mais não, né, José? Pois é, graças a Deus, né? A gente vai saber o porquê. Bom, os pais são os primeiros, né? E os mais e o mais fundamental na orientação dos filhos. O aprendizado do respeito, da gentileza deve ser estimulado desde os primeiros anos de vida, mesmo quando a criança não sabe falar ainda, não sabe se expressar bem. A gente pode ensiná-la desde pequenininho. Nós, né, os adultos, os pais, os cuidadores, os avós, as tias, os professores, nós somos os modelos de cortesia e de educação. Então, nós somos um modelo que vai aí mostrar para os nossos filhos como a gente lida com as outras pessoas, como a gente lida com eles mesmos em casa, né? E aí a gente vai poder ajudar eles como? Ensinando como que fale, falando com eles mesmos sobre por favor, obrigado, com licença, né? E aí, além disso, a gente vai conseguir aí ver hoje como que a gente pode se posicionar de maneira mais firme, mais clara, sobre a forma com que a gente espera que essa criança se expresse com as outras crianças e com os adultos também. Então, se a gente quer, em primeiro lugar, que as crianças sejam educadas, a gente precisa aí mostrar como que é, né? Que a gente não tem uma aula na escola ou em casa a gente vai parar, vem cá que eu vou te dar, vou ter uma conversa com você. Olha, quando alguém
Você quer pedir alguma coisa para alguém, você pede por favor. Quando você quer alguém te dá alguma coisa, você agradece. Quando você vai pedir alguém para passar em algum lugar, você dá licença. Não é assim que a gente faz, né? Não tem uma aula para isso. Mas isso é uma coisa que vai acontecendo diariamente. Isso é uma rotina. E aí, isso vai entrando num automático, vai entrando naquele dia a dia da criança. Elas aprendem muito por imitação, muito mesmo, né? E a gente precisa saber que essas regras de convívio social não são claras para a criança. E aí somos nós, os adultos, que vamos esclarecer, que vamos ensinar a importância dessa manutenção dos seus próprios direitos, dos direitos das outras pessoas, né? Como que elas devem lidar com relação à sua própria cidadania e à vida em sociedade, né? É na família que a criança vai ter o seu primeiro contato aí de sociedade, de viver com outras pessoas, de saber o direito e o limite do outro. Dentro da família que a gente aprende isso. É o nosso primeiro modelo de sociedade, inclusive. E aí, se o adulto deixa para lá, sabe, quando uma criança age em desacordo com as regras sociais, vai estar aí reforçando positivamente essa atitude negativa. Então é preciso a gente ajustar aí a forma com que a gente vai intervir junto à criança nessas situações, sabe? E a gente vai ver como que a gente vai fazer isso hoje. Uma das coisas que é prejudiciais aí na vida, nessa questão das palavras, do uso, né, das palavras, da educação com as crianças, é que muitas vezes a gente tem inserido no nosso vocabulário algumas palavras que são consideradas palavras obscenas, palavras grosseiras, e que a gente usa como expressões, né, que são os palavrões. E a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Por que isso é negativo para a criança, né? Porque a criança muitas vezes, e com certeza, ela não vai ter noção do significado exato daquela palavra. Mas ela vai saber o uso daquela expressão, porque ela ouve a gente fazer a aplicação dessa palavra ou dessa expressão em determinada situação. O que, na verdade, a gente não está querendo, muitas vezes, xingar outra pessoa, né? Trazer um malefício com aquela palavra para outra pessoa. Mas a gente está querendo expressar a nossa emoção, seja ela qual for, e aí a gente faz uso de alguma palavra nesse momento, né? E aí, muitas vezes, a gente faz uso de palavras que, para a criança ouvir, não vai ser legal, né? Vamos falar dessa maneira. E aí a gente precisa, então, se policiar nesse sentido, e falar que esse tipo de expressão ele é usado, na verdade, para justamente expressar o nosso sentimento. É uma sensação de alívio, ou da gente pôr para fora aquilo que a gente está sentindo, né? Quando a gente está vendo um jogo muito tenso, e aí a gente se expressa com algumas maneiras. Só que a gente, com as crianças, de acordo com a sua faixa etária, a gente pode fazer uso dessas expressões mudando as suas palavras, sabe? Por quê? Isso é importante. Porque elas precisam entender que elas podem se expressar, que elas têm maneiras de se expressar. E principalmente que esse tipo dessa forma de se expressar não é para ofender ninguém. Esse tipo de palavras não é para ofender ninguém, mas é para alívio de suas emoções. E aí a gente precisa ter cuidado com o jeito que a gente faz isso. A gente pode trocar, colocando nome nas emoções, né? Que chato, que triste, eu tô muito chateado. E aí a gente vai colocando o nome, ou a gente pode inventar palavras para a gente poder falar no momento em que a gente quer se expressar.
e explicar que esse tipo de expressão, de uso de palavras, nunca é para ofender ninguém, mas é para aliviar a nossa própria emoção, uma forma da gente se expressar naquilo que a gente está sentindo. Deu para entender isso aí? Tá legal até agora? Vai colocando aí, tá? Vai perguntando, colocando suas dúvidas aí pra gente poder sanar todas elas, ou o máximo possível, né? Bom, vamos lá. A gente pode colocar sempre limites com afeto e assertividade. Eu costumo falar, já falei isso em algum vídeo aqui pra trás, não sei. Mas eu já falei, eu costumo falar que a gente ter uma abordagem positiva com o nosso filho não significa que a gente vai dizer sim para ele o tempo todo. Isso é muito diferente. Não é porque a gente está sendo mais positivo, mais assertivo, que a gente vai dizer sim para ele o tempo todo. Mas a gente vai fazer um uso melhor das nossas palavras para que a gente fortaleça mais e reforce mais comportamentos que sejam mais assim, aceitáveis naquele momento, né? Que sejam considerados bons, e a tendência é que eles se repitam. Por isso a gente reforça, né? Mas aí quando a gente percebe que uma criança teve aí aconteceu uma falta de gentileza, de educação da criança com alguém, por meio de palavras ou de atitude, a gente deve logo assim que aconteceu, a gente deve conversar com a criança. Mas aqui muito cuidado, porque a gente também não vai fazer um escândalo, né, e expor a criança na frente daquelas pessoas que estão ali. Mas a gente vai fazer isso de forma discreta, claro, porque a nossa ideia não é expor e fazer a criança passar o ridículo, passar vergonha para poder aprender. Não precisa ser feito dessa maneira. Mas a gente pode, em um momento mais adequado, mais próximo possível do acontecimento, acontecer alguma coisa na pracinha, no shopping, na rua, chegar num momento em que tiver só a mãe, o pai ou o cuidador junto à criança e conversar aquele fato ali. O que aconteceu? O que aconteceu que você emitiu esse tipo de comportamento? Que você fez isso? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo que está fazendo você desse jeito, agir desse jeito? Mas nada de grandes escândalos, mas para a criança tomar consciência que aquele tipo de comportamento, naquele momento, não foi adequado. E aí, a gente vai fazer com que ela pense sobre isso e vai aí auxiliar ela tanto a pensar sobre as suas ações, mas também que isso terá consequências, né? Não é que ela vai sofrer o castigo, ou se ela vai ganhar alguma coisa ou não, mas que a gente precisa levar a criança a uma autorresponsabilidade. Eu sempre falo isso, que a gente vai promover o tempo todo a autorresponsabilidade, a independência da criança. Mas isso também não significa que a criança vai ser dono de si e vai fazer o que quer. Não é. Ser autorresponsável é entender que cada atitude nossa tem uma consequência. Se eu agir adequadamente conforme a situação em que eu estive ou com a pessoa que eu estive, eu vou ser reforçado positivamente e vou ter a minha consequência daquilo dali que eu agi positivo. Agora, se eu também agir mal, se eu tive algum comportamento inadequado, eu também vou ter consequência desse comportamento. O interessante é que os pais, eles precisam ser firmes e manter essa consequência. Se for para tirar alguma coisa da criança, se for para dar alguma coisa à criança, a gente precisa manter isso, porque é isso que vai fazer com que essa criança permaneça acreditando ali na gente, permaneça na confiança, na segurança, sabendo que a nossa palavra é uma só, tá? Nesse assunto que a gente está falando aqui hoje sobre a questão de má educação, né, criança mal criada,
A gente também fala sobre uma criança arrogante. Você já conheceu uma criança arrogante? Sabe mais ou menos como que é isso aí? Pois é. Essa prepotência infantil, muitas vezes, acredite se você quiser ou não, mas tem muito mais a ver com a forma que ela está exteriorizando uma personalidade que é insegura, que não tem tanta confiança em si mesmo. Pois é. E aí, na forma que ela tem de desmerecer a outra pessoa, de desqualificar outras pessoas, é a forma que ela encontra de uma aproximação, de uma troca. Por exemplo, um chefe que tem um pouco menos de qualificação com relação a alguns funcionários seus. E aí ele vai fazer muito sob ameaça, brigando com os funcionários, porque se for parar para pensar, ele não vai ter tanto argumento, ou uma pessoa que não é tão desenvolvida aí, né, nos seus pensamentos, na sua inteligência emocional, ela pode agir muito mais por medo e insegurança, fazendo com que as outras pessoas tenham medo dela, sabe? Parta mais para briga, seja de discussões. E aí não tão intelectualmente, porque o medo e a insegurança que ela tem, ela vai transformar isso numa agressividade ou numa arrogância. E a criança também vai fazer isso. Uma criança soberba, ela vai criar essa atitude como um mecanismo de defesa sobre a sua própria insegurança e o medo de não ser aceita. Então acaba fazendo, utilizando de outros meios para conseguir então ser aceita, ser respeitada. E isso não acontece só com crianças, isso acontece com adultos também. Muitos adultos transformam as suas relações aí em relações às vezes que são tóxicas, muitas vezes que a gente chama, né? Por conta da sua própria insegurança, o medo de não ser aceito. Então vai transformando aí as suas relações. O que mais essa criança quer é ser aceita. Simples assim, sabe? Então, e nesse caso é muito importante que os pais eles tenham uma estrutura familiar. E assim, eu entendo que hoje a gente tem vários tipos de famílias e de contextos familiares. Tem a família tradicional, de pai, mãe, seus filhos. Tem a família que tem só um cuidador. Tem a família que tem mais de um cuidador, inclusive. Tem o pai, tem a mãe, mas o cuidador é outro, né? Um terceiro. Eu entendo que a gente tem essas composições, essas constituições. Mas dentro dessas famílias, dentro dessas constituições, a criança precisa ter claro as autoridades que estão acima dela. Porque muitas vezes essas crianças elas vão virando os seus reizinhos, sabe? As rainhazinhas. E que ninguém vai podendo falar nada. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando uma proporção que, para não desagradar, para não ter muitas discórdias, muitos problemas, acaba cedendo. E a gente falou isso de algumas lives para trás aí, sobre essa relação, esse ciclo vicioso que vai entrando. Então a gente precisa ter claro as posições, os papéis de cada um dos membros da família, para ter essa questão da autoridade que vai fazer uma grande diferença nesse momento. Esse tipo de comportamento de criança arrogante, de criança mal educada, pode camuflar a baixa autoestima e um complexo de inferioridade. Então, mais do que a gente brigar com a criança para ela poder respeitar, parar de destratar as pessoas, é a gente entender o motivo pelo qual está fazendo ela emitir esse tipo de comportamento, fazer esse tipo de coisa, entende? Então é interessante a gente sempre estimular e valorizar as atitudes. Que tipo de atitude? Atitude de generosidade, de humildade, de tolerância com os outros, com as outras pessoas, né? E aí eles tendem ao quê? A
verem que esse tipo de comportamento, sim, é visto, é lembrado, é reconhecido, já que elas querem ser vistas, ser relembradas, ser olhadas, ter atenção. Então a gente vai dar atenção não para brigar com elas, mas a gente vai dar atenção para estimulá-las nos comportamentos que sejam agradáveis, que sejam adequados, para elas entenderem isso. Então, é preciso a gente ajudar essas crianças a se tornarem autorresponsáveis, que é o que eu falei. E aí a gente vai ajudar elas assumindo e aceitando as consequências dos seus atos, seja eles positivos, seja eles negativos, né? Então, vamos aqui para as 3 maiores formas de levar a criança a agir com gentileza e com cuidado com as outras pessoas. A primeira forma, o primeiro tópico aí que a gente vai ter, vai ser essas crianças veem os pais agirem dessa forma atenciosa com as outras pessoas. E aí nisso inclui também a forma com que os pais vão se tratar. O pai tratar a mãe tratar o pai, tratar a avó, tratar a tia, né? Porque as crianças, elas desde os seus primeiros dias de vida, pouquinho tempo de vida que ela vai ter, ela já vai ter desenvolvido no seu cérebro os seus neurônios espelhos. E são muitos. E o que isso significa? Que numa criança de pouco tempo, a gente vai ficar fazendo careta, dando língua para ela e ela vai repetir isso. Ela vai sorrir, ela vai botar a linguinha para fora, ela vai abrir a boca. Por que isso acontece? Porque os seus neurônios espelhos estão entrando em ligação. Então, recebe o estímulo visual, que é ver o pai, a mãe fazendo aquilo, e aí o seu cérebro vai entender e vai receber aquela mensagem para repetir, para reproduzir, assim como o espelho reflete. Então, ela vai repetir isso. E aí, isso é uma forma muscular, né? O que eu tô falando aqui é muscular. Só que a criança vai aumentando isso aí até que isso vire um conceito para ela, um valor, em que ela vai olhar, ela vai aprender, vai observar e vai aprender aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está observando dos seus pais, dos seus cuidadores. Isso mesmo, Débora, a gente vai ensinar com a nossa ação. Exatamente isso. Porque vocês imaginam, se você vê alguém falando uma coisa para você, você vai fazer assim, 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 assim. E aí, em outro momento, você vai ver essa mesma pessoa que está te ensinando alguma coisa fazer algo totalmente diferente daquilo que ela mandou você fazer. Você vai acreditar nela? Fala a verdade. Ela vai ter algum tipo de autoridade sobre a sua vida? Da próxima vez você vai fazer o quê? Você fala que eu tenho que fazer alguma coisa, mas você mesmo não faz. Não é isso que acontece? E aí essa pessoa vai perder crédito com a gente, né? Que a gente não vai acreditar mais. Se ela fala uma coisa e faz outra, vai dar certo isso? Não vai. A mesma coisa acontece dentro da nossa casa com os nossos filhos. Quando a gente fala uma coisa que a gente não está fazendo, isso aí é observado, né? Então a gente precisa agir aí de maneira com que a gente está falando, né? O segundo tópico aí para a gente ensinar, para a gente levar aí as crianças a usarem de gentileza, que é ser tratado com gentileza, a própria criança ser tratada com gentileza. Bom, imagine você, se você vai chegar numa loja para comprar sapato. E aí o vendedor que vai te atender vai te tratar com rispidez, de qualquer jeito, sem paciência, sem te dar a devida atenção ou o cuidado ali com as palavras, vai te tratar de qualquer jeito. O que vai acontecer? Você vai dar continuidade
a sua compra, pode até, se você precisar muito daquilo dali, você pode ir até o final, né? Mas, provavelmente, vou dizer até que já aconteceu comigo, e se acontecer de novo, eu vou fazer isso. Que é agradecer a atenção recebida, mas eu vou para outro lugar para comprar em outro lugar, com outra pessoa, porque eu vou ser mais bem cuidada, mais bem tratada, porque eu não gosto de ser maltratada, certo? Isso acontece com vocês também, eu imagino, eu acho. Agora, por que isso vai ser diferente dentro da nossa casa? Se eu não gosto de ser maltratada, se eu gosto de ser tratada com gentileza, com atenção, com educação, que a pessoa me responda de maneira adequada ali, por que eu vou tratar uma criança com esse desrespeito, falando com ela de qualquer jeito? Anda logo, faz isso. Ah, não enche meu saco, não faz isso. Que saco, o que foi? E aí, isso pode acontecer em algum momento? Pode, isso acontece. Ninguém tá livre disso acontecer, da gente ficar impaciente. Nós, mães, cuidadoras, então, que a gente está tendo que administrar tantas coisas ao mesmo tempo. A nossa própria vida pessoal, os nossos pensamentos, o lidar do dia a dia com a casa, um trabalho fora, né? Cuidar de uma criança de uma idade, cuidar de criança de outra idade, os cuidados ali do dia a dia. E a administração do nosso serviço, do nosso tempo, o nosso estado de espírito, a gente ter que lidar aí com situações externas e às vezes complexas, e a gente fazer isso tudo acontecer na nossa cabeça e a gente ficar plena, maravilhosa lá. É difícil, mas a gente tem que pensar justamente na forma, independente se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso. A forma com que eu quero ser tratada, eu devo tratar as outras pessoas. Gentileza, vamos lá, a nossa máxima. Gentileza gera gentileza, né? É a mesma coisa com as crianças. A gente não pode achar que as crianças uns anãozinhos que não merecem respeito. Nós estamos aqui para levantar essa bandeira, que criança, dentro das suas limitações e de tudo que a gente precisa ensinar e tudo que elas estão passando dentro do seu desenvolvimento e os seus comportamentos, elas merecem esse respeito porque são seres humanos, são pessoas em desenvolvimento, em crescimento, numa fase diferente da nossa, mas são seres humanos iguaizinhos, certo? Então, nós já vimos aí o ponto 1, o ponto 2, e a gente vai agora para o ponto 3, que é uma orientação clara e firme sobre as atitudes que a gente vai esperar dessa criança dentro dos seus relacionamentos. Então, da mesma forma que a gente está ensinando ela a andar de bicicleta, soltar pipa, organizar as coisas, escrever, pintar, brincar de boneca, enfim, da forma que a gente está ensinando ela a fazer as coisas, a gente também vai ensinar a forma com que ela deve lidar com as outras pessoas, né? Se ela chegou em algum momento, em alguma situação que ela ainda não se deparou dentro de casa, em determinadas situações a gente tem que estar pronto a ensiná-la. Quando acontecer isso, a próxima vez você agradece. Então você pede por favor, é assim que faz, tá bom? E ela vai aprendendo, porque criança não nasce pronta. A gente vai aprendendo. E como eu falei anteriormente aí, a autoridade é gerada por coerência. Então a gente precisa disso tudo aqui, a gente precisa de coerência na nossa vida. Se as crianças agem por imitação, se elas estão com os seus neurônios espelhos aí funcionando na aceleração, funcionando, tinindo a 1000 por hora, então a gente precisa entender que elas vão repetir as nossas ações, as nossas palavras, e elas vão passar isso para frente. Então a gente precisa ter ideia de que a gente vai agir da mesma forma que a gente falar, porque isso vai ser cobrado. Quantas crianças já falaram aí para os seus pais, mas você não faz assim, e a gente ainda passa vergonha, né? Não é assim?
Porque também elas não têm filtro para falar as coisas não. Se tiver que falar também, elas vão falar na lata. Não é assim que acontece? Desse jeito. Débora, é sempre uma troca. É uma troca. As relações, né, gente? Uma interação. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô trocando informações. Vocês estão falando aí, eu tô falando aqui. Né? Assim, conversa, diálogo é quando um fala e o outro também fala, escuta, fala. A gente não é educado com os adultos, a gente não é educado com uma pessoa de fora, porque a gente tem que ser mal educado dentro de casa. Fala pra mim. Não entendo isso às vezes, né? Ó, eu tenho 2 meninos em casa. Eu tenho umzinho mais novo de 2 anos e meio e tenho um outrozinho de 4 anos, vai fazer 5 anos agora. Eles acordam, bom dia mamãe, bom dia papai, vai dormir, bom dia, boa noite mamãe, boa noite papai. Mas isso não é porque a gente obriga, dá boa noite, dá bom dia, não. Isso é natural deles, porque quando eles acordam, a gente dá bom dia para todo mundo aqui dentro de casa. A gente agradece. O menorzinho de 2 anos e meio, mamãe, pode pegar não sei o quê? Pode, meu filho. Por favor, faz isso para mim? Faço. Obrigado, de nada. Isso faz parte do diálogo, é natural. E aí até fiz uma gracinha de um vídeo aí, postei aí nas redes sociais, né? Teve muitos comentários, inclusive, muitas visualizações, de que isso aconteceu comigo de verdade, tá? Eu tava num lugar, eu tinha só o meu filho mais velho. E a gente lidou com isso com ele desde novinho, desde sempre. Dessa questão de educação, né? Da gente agradecer, pedir por favor, obrigado. E aí eu tava num lugar, foi uma festa de aniversário. Eu tava lá, e aí ele queria comer um doce que tava lá. Mamãe, eu posso pegar um doce para eu comer? Pode, meu filho. Aí ele foi lá pegar, obrigado, mamãe. Ou de nada. Mas isso é muito natural pra gente. Não vi nada demais nisso. E a gente continuei conversando. Eu sei que butocaram o olho assim pra mim. Nossa, que educado, como que você faz? Gente, eu fiquei constrangida, porque meu filho tava emitindo ali um comportamento educado, sério mesmo, eu fiquei constrangida. Eu não sabia onde eu enfiava minha cara. Por que aquilo dali gerou um espanto tão grande para as pessoas que eu fiquei sem palavras, sinceramente. Eu fiz aquele videozinho, depois vocês podem aí ver. Eu fiz o videozinho exatamente da forma que aconteceu, como que eu fiquei, sem conseguir dizer nada. Porque assim, aquilo me chocou, eu fiquei constrangida. Olha só como é que são as coisas. Moleza não. E quando a criança chama e o adulto não para nem um pouquinho para dar atenção à criança. Aí ele vai reclamar que vai chamar e a criança não vai ouvir. A gente tá vendo aqui a questão da troca. Gentileza gera gentileza. Comportamento bom gera comportamento bom. Comportamento ruim gera comportamento ruim. Nós estamos falando de espelho, reflexo, né? E aí quando uma criança chama e o adulto não para nem um pouquinho para dar atenção, primeiro que a gente precisa rever essa relação aí. Porque quando uma criança tem a insistência de chamar, ela não está querendo só chamar atenção, ela está querendo um afeto, ela está querendo uma troca ali, né? Então, a gente precisa ver isso daí. Né? Depois não pode reclamar, né? Complicado. Olha, aqui eu preciso pra gente encerrar a nossa live de hoje, né? Vou ficar aqui falando toda a vida. Mas pra gente encerrar, eu preciso levantar um ponto aqui que vai além dessa questão comportamental. Muita gente não conhece, não sabe que existe um transtorno de oposição desafiante ou o transtorno opositivo desafiador.
que é conhecido como TOD. Gente, esse é um distúrbio de comportamento, tá? Ele é caracterizado por um perfil rígido de desobediência, de hostilidade e de ameaça, tá? E aí vai trazer diversos, sérios problemas ligados ao modo como que essa criança, essa pessoa vai lidar com os seus processos de rotina, de disciplina do cotidiano. Ela não vai obedecer, ela não vai seguir as regras. E isso não é porque ela quer ou não quer, ela sabe ou não sabe o que é certo, mas por conta de um distúrbio e que precisa ser cuidado, precisa ser avaliado. E é muito confundido como uma criança mal educada. Então, se tudo que a gente fez aqui, se tudo que eu falei, a gente mudou a forma que a gente está tratando a criança, a gente está produzindo aí nela comportamentos, né, gerando nela comportamentos positivos, e mesmo assim ela vai ter esses rompantes desses tipos de comportamentos, de se tornar desafiadora, de querer ser opressora, né, de uma certa maldade nas suas palavras, na sua fala, a gente precisa olhar diferente para essa criança. E aí eu quero trazer aqui alguns sintomas só para a gente levantar e começar a acender uma luz amarela nesse sentido, porque às vezes não é só questão, como eu tô falando, de comportamento, sabe? Mas é de um distúrbio, de um transtorno que essa criança pode estar sofrendo e ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E isso na sua criança não. Como isso é muito confundido com má educação, com arrogância, com má criação, e é um estudo que tem se evoluído de um certo tempo para cá, isso está sendo muito explorado, mas que antes não era, acaba que muitos adultos hoje a gente vai encontrar com esse tipo de distúrbio, que pode ser considerado má conduta, né? Então, olha só os sintomas como que vai ser. Essas crianças, elas vão discutir excessivamente com os adultos e as suas autoridades. Porque a verdade é que uma criança que tem esse tipo de distúrbio, ela vai ter uma dificuldade de respeitar a autoridade, seja ela quem for. Seja ela pai, mãe, avó, tio, professor, diretor, independente. Se tem alguém em cima dela, ela não reconhece a autoridade. Então, ela vai se colocar ali, ó, palho a palho. E aí vai ter sempre discussões, questionamentos, não cumprimento das regras, porque ela não se sente abaixo da pessoa. Não tem ninguém acima dela, ela não respeita a autoridade. Para ela é o mesmo nível. Entende isso? Então, ó, ela não vai assumir as responsabilidades dos seus maus hábitos, dos seus maus atos, desculpa, embolou a língua. Vai incomodar de forma sistemática quem vai estar perto dela, seja criança, seja adulto. É insistente na perturbação, no incômodo, sabe? Respondem quase sempre de forma inadequada, de forma ríspida com as pessoas. E aí começa a ter uns relacionamentos muito conflituosos. Vai sempre provocar de maneira que ele vai ser a vítima, porque ele vai ficar insistindo na perturbação, aí a pessoa vai agir e aí ele vai ficar na vítima. Ai, fui eu que... Olha só, tá me batendo, tá reagindo contra mim e eu não fiz nada. É sempre se colocando no lugar de vítima. Então, se esses sintomas você percebe que tá aí gerando, de tudo que a gente falou hoje, não tá adiantando nada, e esses sintomas continuam aí de forma intensa por mais de 6 meses, então vale uma investigação. E aí você pode procurar um psicólogo, pode procurar um neuropediatra, que são pessoas indicadas, principalmente se as pessoas forem especialistas ou conhecerem sobre o assunto. Porque eu já conheci muitos psicólogos que, sem conhecer a existência e nada das características desse transtorno, continuam levando como uma má criação,
como uma criança que é mal educada mesmo e os pais não estão sabendo lidar. E não é bem assim, tá? Bom, eu espero que tudo isso que eu falei aqui faça sentido para você, possa te ajudar de alguma maneira. Você baixe essa live, você baixe o material dessa live para você ter guardado esse material, para você lembrar e ter essas estratégias aí, você conseguir pegar isso no momento em que você precisa agir, tá bom? E se ficou alguma dúvida, você pode enviar aqui pelos comentários, você pode enviar por e-mail, pelos directs da vida aí, de Facebook, de Instagram, que eu vou ter o maior prazer de conversar e de mandar mensagem, de te ajudar de alguma maneira, porque meu objetivo é esse, estar aqui para tirar as dúvidas das mães, para orientar, para trazer informações para as mães que vão fazer diferença no alívio das suas tensões, nas suas relações com seus filhos. Então, que isso tudo possa fazer sentido para você. E eu conseguindo chegar nesse objetivo, aí eu sei que meu dever foi cumprido. Mas manda aí o seu retorno, tá bom? E siga aí as nossas redes sociais, continua mandando as mensagens pra gente ver quais assuntos você quer ver por aqui, para eu continuar tentando aí, na minha lida, ajudar as mães e aliviar aí as tensões do dia a dia, tá bom? Aguardo você na próxima semana, na quarta-feira que vem, tem live de novo. E vai ser um assunto também muito interessante. Acompanhe aí as redes, dá as suas curtidas, os seus likes, compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? E até a próxima!